Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor por mais uma vez podermos, no amanhecer deste dia, falarmos destas grandes verdades da Bíblia. Verdades porque tudo que envolve o Evangelho é puro, é real e é verdadeiro. Não estamos crendo em uma miragem. Não estamos crendo em algo apenas aparente. Mas permanecemos no Evangelho, permanecemos na graça de Deus, permanecemos amando ao Senhor porque vemos que isto é real. Nós provamos da verdade, provamos do amor dele por nós no Calvário. Por isso, todas as vezes que abrimos a Bíblia e a lemos, a Bíblia nos alimenta, a Bíblia nos consola e nos conforta também. Creio que você sente isto todas as vezes que abre a tua Escritura, todas as vezes que lê as suas mensagens, você sente este elo de ligação criado ali entre você e Deus. Você sente que é um sentimento real e verdadeiro. Irmão, e não tem coisa melhor do que sentir isto, não tem coisa melhor do que saber que há um Deus no céu que ama a mim, que ama você, que cuida de mim e cuida de você. Amém? Tudo que nós estamos passando agora, Deus está no controle. Deus sabe melhor todas as coisas. Assim sendo, eu gostaria de hoje acrescentar aqui mais um devocional, também nosso aqui, uma inspiração que nos veio também, hoje em Êxodo 7, versículo 8. A Bíblia diz: "E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará uma serpente." Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Amém? Olha que escritura impactante para nós pensarmos aqui hoje, Dá para se aplicar isso de muitas maneiras, mas nós vamos apenas ficar aqui um pouco com o que nós aprendemos, com uma pequena, como diz os pregadores, arranhar apenas aqui alguma coisinha para nós dentro deste conteúdo. E eu gostaria de tomar por base hoje, para uma pequena meditação, a mensagem Plantando uma Vinha e Onde Plantá-la. Foi pregado aí pelo irmão Brana também. Essa mensagem é traduzida pelos irmãos, pelos crentes da Bíblia, E eu gostaria de usar de meditação a partir do parágrafo 26, não lendo o parágrafo inteiro, mas destacando aqui alguma coisa muito positiva para nós. Ele diz: nas Escrituras encontramos que Janes e Jambres, esses dois magos ali do Egito, resistiram a Moisés ao fazer praticamente as mesmas coisas que ele fez. Sabe, irmãos, o diabo ele é traiçoeiro. Ele engana. Ele faz muitas coisas que parecem verdadeiras, parecem boas, parecem justas, parece a coisa correta a se fazer. E eles fizeram isso, confrontaram Moisés e fizeram a mesma coisa que Moisés fez. E ele diz, ao jogar a vara e transformá-la em serpente, fizeram a mesma coisa. Moisés chamou as pragas e eles puderam chamar pragas também. Sabe, foi fazendo a mesma coisa. E ele prossegue dizendo, mas eles não puderam tirá-los. E eu paro aqui para dizer para você que o diabo pode ir, confrontando você, porque estamos em um confronto.
você, sem perceber, você está no meio de um conflito. É o conflito entre Deus e Satanás. E nós, a humanidade inteira, está no meio deste conflito, deste embate entre Deus e Satanás. E Deus às vezes move de uma maneira, o diabo vai lá e faz semelhante, às vezes, vou dizer aqui, às vezes parece que até de uma forma, aos nossos olhos naturais, até maior parece. Parece que até maior, parece, guarde bem isso, parece. E assim foi, ele foi confrontando Moisés, fazendo as mesmas coisas que Moisés fez. Irmão Brana diz, olha, eles não puderam tirar agora. Conseguiram fazer muitas coisas, mas não conseguiram tirar aquilo que houvera feito. Por que isso? Eles não puderam curar. Não conseguiram aquilo, porque Deus é o único curador. É o único. Ô irmão, ele diz assim, mas eles puderam fazer as pragas virem. E então Moisés tirou essas pragas. Você lembra que 2 foram os sinais dados por Deus a Moisés lá na sarça? O primeiro foi colocar a mão sobre seu seio, por debaixo ali da sua roupa, pôr a mão sobre seu seio, a mão dele sadia. Quando tirou sua mão estava leprosa. Pôs novamente sobre a roupa, sobre debaixo da sua roupa, sobre seu seio, tirou ali, sua mão estava curada. Pôs seu cajado no chão ali, foi a ordem lá no monte. Pôs seu cajado no chão, ele transformou-se em uma serpente. Ele disse, agora pega esta serpente. Quando ele pegou aquela serpente, ela virou um cajado novamente. E ele disse, desce ao Egito. Parecia algo assim, mas isso daqui vai causar uma serpente? Mas Deus sabe o que Ele tem que dar para nós. Nossa visão, nosso entendimento é tão pequeno. A gente imagina, não, Deus tem que descer rasgando os céus, mandando fogo dos céus e fazendo isso, então as pessoas crerão. E às vezes Deus faz na simplicidade um resultado muitas vezes maior do que nós podemos imaginar. Mas aqueles sinais eram poderosos. E agora estava sofrendo aquele embate. Então ele diz, logo o confronto final chegou, onde Moisés fez como Deus lhe dissera para fazer. E eu sei que tudo isso que está dividindo o mundo hoje, vai finalmente chegar a um grande confronto algum dia. Porque a Bíblia diz como Janes e Jambres, esses magos, resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade. Nós estamos vivendo uma reedição da história. Vendo novamente uma linha saindo verdadeira, genuína de Deus, e um embate acontecendo, um confronto acontecendo. Aonde eles dizem isso é falso, a Bíblia não é assim. Olha, aqui na minha igreja faço isso também, aqui faço assim também. Mas irmão, nós temos, eu creio nisso, você tem isso. Algo verdadeiro, genuíno, real. Não é uma miragem, não é algo, o poder que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, aqueles que creem nele. Não é algo limitado, que vai até uma parte e dali em diante Deus não pode fazer mais. Não, eles fizeram assim, isso é doutrina dos magos. Vai bem até um certo ponto, depois não consegue passar daquilo. Deus, não há limites para Deus. Não há limites, o impossível aos meus olhos não barra Deus. É por isso que amamos tanto o culto, amamos tanto a presença de Deus, amamos tanto a Bíblia Sagrada, porque aprendemos estas coisas. Não há limites para Deus, por isso continuamos adorando a Ele. Ah, mas a pandemia, mas e isso, e aquilo, e as doenças, mas continuamos amando. Sabemos que isso não limita Deus. Isso não para Deus. Ah, mas fulano morreu com esta doença, ele era crente. Sim, aprove a Deus que fosse daquela maneira. Pode ter certeza, ele morreu crendo, ele está num lugar muitas vezes melhor do que eu e você. Muitas vezes melhor. Cumpriu o propósito dele na terra, dela na terra.
Oh, irmão, vale a pena crer neste Deus real da Bíblia. Ele diz assim: olhe, então assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé dos últimos dias. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Vai bem até um ponto, mas depois é revelado que aquilo é falso. Aquilo não vai bem. Aquilo não combina com a Escritura. Esta é uma profecia que deve ser cumprida. Vocês podem ver agora um crescimento de ambos os lados. Mas chegará um momento, está chegando. Eu creio que você tem percepção do Espírito para ver isso. A noiva no Brasil está vendo isso. Há uma grande divisão acontecendo, divisão que eu digo no sentido de uma nova etapa começando. Uma nova etapa de fé verdadeiramente, onde o genuíno está sendo revelado através da pressão, onde os agitos estão mostrando o que era miragem e o que é real. Amém? Então ele prossegue: mas Moisés fez exatamente o que Deus disse para ele fazer. Ele jogou a vara e se transformou em uma serpente, e esses adivinhos apareceram e lançaram suas varas. Elas se transformaram em serpente. Moisés estava no fim de sua inteligência, no fim de sua força. E agora, o que eu vou fazer? Eu já orei e as coisas parecem que continuam do mesmo jeito. Eu fui à igreja e parece que as coisas estão do mesmo jeito. E agora? Mas este é o lugar onde Deus quer nos levar. Olhe que lugar Deus quer você. Ali, quando você já fez, a sua inteligência trouxe você até aquele ponto, a sua força guiou você até aquele ponto e não tem mais para onde ir. Não há mais onde se escorar. Senhor, o que o Senhor me ensinou a fazer, eu fiz, e agora? E agora, o que vai acontecer? É hora de eu parar e voltar para o Egito? É hora de eu baixar a cabeça para Faraó e dizer: é assim mesmo, eu estava enganado? Não, meu irmão. Comece, o Deus que começou com você é o Deus que te ajudará a atravessar todas as ondas. Mas eu não consigo ter controle mais sobre minha vida, pastor. Que ótimo! Quando você perde o controle dela, é a hora que Deus assume o leme da vida. É a hora que Deus guia a embarcação. Enquanto você está tentando desviar das ondas por você mesmo, você vai sempre terminar agitado, jogado de um lado para o outro. Mas quando você chama: ô sumo piloto, ô sumo pastor Jesus, vem guiar meu barco, venha guiar, Senhor, minha embarcação, o cenário muda, meu irmão. A coisa muda, mas este é o lugar onde Deus quer nos levar ao fim da estrada. Então ele entra em cena. Aonde você não vê saída, é a hora que ele chega com a saída das saídas, vamos assim dizer. Aquela porta que você queria tanto aberta, ali, ela abre ali, naquela hora em que você não tinha mais esperança. É como ele faz. Talvez você esteja doente nesta manhã, a ponto do médico dizer que você não viverá. Um homem que está se afogando, ele se agarra até mesmo a uma palha que ele achar. Ele está em necessidade. Essa é a maneira que é quando tentamos obter tudo que podemos fazer por nós mesmos. Humanamente, isso é o que fazemos, nos agarramos a qualquer coisa, mas quando chega um lugar onde não há esperança, então quem não crê em cura divina irá crer imediatamente. Há uma hora de confronto final. Não espere chegar numa hora como essa. Não espere a enfermidade levar você, Deus nos livre disso, a um leito de dor, para que então você reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos fazer isso agora, enquanto há saúde em nós, enquanto podemos pular, gritar e bendizer o nome do Senhor. Vamos entregar nossa vida agora. Vamos ser gratos a Deus porque amanhecemos mais um dia com saúde. Oh, irmão, não é desprezando, não. Mas olha, você pode encher seus pulmões de ar. Sabe, meu coração fica triste de ver que há pessoas queridas nossas
que não estão conseguindo fazer essa simples ação de respirar. Não estão conseguindo ver seus familiares. E Deus deu isto a mim, deu isto a você, quão grato devemos ser. Ele não merece que você o sirva? Ou eu sinto prazer na lei do Senhor, sabe? Gostaria de fazer muito mais do que estamos fazendo. É assim, é um amor tão grande. Não espere a coisa chegar no último para você entregar tua vida a Jesus. Vale a pena. Vale a pena servir ao Deus da Bíblia Sagrada. Vale a pena ir aonde este Deus vai. Ele guia você em tudo. Chegou ali, não tem mais saída, mas Deus queria ele ali. E dali fez grandes coisas. Ele diz, quando você chega a um lugar que não tem esperança, quem não crê em cura divina irá crer. Essa é a sua única esperança. Moisés estava no fim de sua capacidade. Então Deus entra e faz com que a serpente dele parecia que ia perder. Parecia que Deus não ouvia, parecia que tinha sido um engano, parecia que tinha sido uma miragem. Os nossos sentimentos naturais, humanos, dizem, para que você vai na igreja? Olhe, para quê? O pastor orou por você, mas está do mesmo jeito. Esse é o sentimento humano, natural. Mas deixa Deus entrar em cena para você ver. Deixa Deus assumir o leme para você ver. Que diferença será? Isto fez com que a serpente dele engolisse a serpente dos outros homens. E então a serpente deles não existiu mais. O diabo pode fazer com que coisas pareçam ser corretas, mas sempre se provará que não são. Sempre se mostrarão erradas. Agora, eles nunca foram capazes de tirar uma foto das coisas erradas, do espírito errado do diabo lá naqueles dias. Mas Deus permitiu isso. Sabe, nos dias desta mensagem, quando o irmão Branco estava aqui entre nós, vivo, né? Ou ele permitiu que aquela coluna de fogo fosse tirada, mostrando isso aqui não é falso, não é uma miragem. Não é coisinha da cabeça de homem nenhum, não. A Bíblia não é escrita sobre a cabeça de homens. Paulo, ao deixar suas cartas, não fez isso baseado no seu pensamento, nas suas ideias, mas no que ele obteve do Senhor. Moisés não desceu ao Egito com ideias próprias, mas com as ideias, com o pensamento, com o plano de Deus sendo executado. É aqui que eu e você precisamos estar também. Caminhar sobre as bases de Deus. A serpente de Moisés engoliu a dos outros. Ele pôde pegá-la na mão e as serpentes deles estavam dentro daquela vara. Não voltou mais. Sabe, aqueles cajados, aquelas varas. Sabe, aquilo dali era o ponto de apoio daqueles homens. Usava para um apoio, para uma locomoção melhor. E Deus estava mostrando para eles que Deus estava tirando o apoio errado deles. Ô irmão, não era uma miragem, não era um truque, não era uma ilusão ótica, não. Era verdadeiro. Ele pôde pegar aquilo na mão, era palpável. Ô gente, que coisa maravilhosa. A Bíblia, o Evangelho que servimos é assim. O irmão Brando diz, o diabo pulando aqui mais à frente, ele diz, olha, eu gostaria que isso penetrasse muito profundamente. O que o diabo faz é mito, o que Deus faz é real. Quando Deus salva um homem, ele está salvo. Não se preocupe acerca de voltar atrás, você não pode. O que Deus faz é eterno. O diabo pode trabalhar na sua mente, afastar você, distanciar você um pouquinho. Sabe, e isso acontecerá talvez na vida de muitos, pode trabalhar na sua mente, às vezes pode fazer você acreditar que você é salvo, quando na verdade você viveu uma ilusão. Pode ser que você estivesse ali, ô irmão, às vezes os tombos do caminho, Deus vai lá e resgata você, porque quando Deus verdadeiramente te salva, você tem a salvação para sempre. Porque você tem a vida eterna. Deus, quando te salva, não te perde mais. Não. Nenhum dos que vem a Ele lançará fora. Amém? Vamos ficar com isso. Aquele que ouve as minhas palavras
aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto é tão eterno quanto o próprio Deus, que isto é a sua palavra. Amém? Creia na palavra de Deus. Isso não é uma miragem, isso é real. A cura, a salvação, a libertação, a abertura de portas, há oportunidades para você quando você vem a Cristo, quando você deixa Cristo guiar você. Amém? Vamos orar? Nosso amado Deus, obrigado por essas palavras, obrigado, Senhor, por essas citações nesta manhã. Pedimos que neste dia, Senhor, Tu estejas conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo grandemente, Senhor. Grandes têm sido as provas, as lutas, mas creio que venceremos a todas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Abençoe as famílias, dando a eles cura, libertação, Senhor, abrindo as portas do emprego, dando-lhes saúde, Senhor, nesses dias de tantas dores, tantas doenças. Pai, que Tu sejas um bálsamo nas nossas vidas, que o Senhor seja a proteção de cada casa, de cada lar. Senhor, em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.